Hoje, você vai ver como um simples momento ao vivo se tornou algo profundo e inesquecível. Virgínia Fonseca, acostumada a comandar seu programa com leveza e bom humor, não conseguiu segurar as lágrimas após uma única resposta de Nicolas Ferreira. O que aconteceu foi tão impactante que pegou a todos de surpresa. O estúdio do Sabadão com Virgínia estava iluminado, com sua estética moderna e colorida. A plateia, composta por fãs da influenciadora, estava animada, aguardando o próximo convidado. Nos bastidores, Virgínia ajustava os últimos detalhes, sorrindo enquanto conferia o roteiro. O programa era voltado para entretenimento e convidados do mundo digital. Mas naquela tarde, a entrevista seria diferente. A produção deu o sinal e a vinheta do programa preencheu o estúdio. A câmera abriu para Virgínia, que sorria para a câmera com sua energia característica. Gente! Agora é hora de receber um convidado que dá o que falar. Ele é jovem, polêmico e, não foge da briga, mas também tem milhões de seguidores que acompanham cada passo dele. Senhoras e senhores, recebam Nicolas Ferreira. A plateia reagiu com aplausos e alguns comentários animados. A banda tocou uma música animada enquanto Nicolas Ferreira entrava no palco. Vestindo um terno azul discreto, ele caminhou até Virgínia com um sorriso tranquilo. Eles se cumprimentaram com um abraço rápido e sentaram-se nas poltronas confortáveis do cenário. Virgínia olhou para ele com curiosidade, cruzando as pernas e segurando o microfone. Nicolas, seja muito bem-vindo. Obrigado, Virgínia. É um prazer estar aqui com você e com esse público animado. Olha, eu preciso falar? Você é um cara que divide opiniões, né? Tem uma galera que te ama e outra que quer te cancelar toda semana. Como lida com isso? Nicolas sorriu, ajustando o microfone. Virgínia, já me acostumei. Quando você fala o que acredita, sempre vai ter gente contra. Mas eu prefiro enfrentar críticas do que me omitir. Virgínia assentiu interessada. E você sempre foi assim? Desde que eu já era do contra. A plateia riu e Nicolas acompanhou com um leve sorriso. Não diria do contra, mas sempre questionei as coisas. Sempre tinha uma base muito forte de valores. Aprendi que, se a gente não defende aquilo que acredita, ninguém vai fazer isso por nós. Virgínia fez um bico pensativo. Nossa, eu acho isso muito doido. Porque hoje em dia parece que qualquer coisa que a gente fala pode ser mal interpretada, né? Eu mesma já passei por isso várias vezes. Nicolas assentiu. Sim, e isso acontece porque vivemos em uma época onde todo mundo tem voz, mas nem todo mundo quer ouvir o outro. É mais fácil atacar do que dialogar. Virgínia apoiou os cotovelos nos joelhos, olhando diretamente para ele. E você nunca pensou em desistir? Tipo, acordar o dia e falar, quer saber? Cansei, vou viver minha vida sem polêmica? Nicolas ficou pensativo por um instante antes de responder. Porque a pressão é grande, Virgínia. Mas quando penso nas pessoas que se sentem representadas por mim, vejo que não posso parar. Não estou na política por status ou fama. Estou porque acredito que existe um propósito maior nisso tudo. Virgínia franziu as sobrancelhas, visivelmente tocada. Você fala muito de propósito. Qual o seu, de verdade? Nicolas olhou para a plateia antes de responder. Meu propósito é lembrar as pessoas daquilo que realmente importa. O mundo hoje está muito rápido. Tudo é só dinheiro, status, likes. Mas no fim do dia, nada disso importa se você não tem um alicerce. E para mim, o alicerce sempre foi Deus, a família e os valores que carrego. Virgínia ficou em silêncio por um momento, desviando o olhar, como se estivesse processando algo. Até percebeu a mudança no clima. Ela respirou fundo antes de falar novamente. Eu nunca tinha parado a pensar nisso desse jeito. Porque assim, minha vida mudou muito rápido, né? Eu era uma menina lá do interior, fazendo vídeos na internet, e de repente tudo explodiu. E às vezes eu me pergunto, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô aproveitando isso da melhor forma? Nicolas sorriu com compreensão. E o que você sente quando pensa nisso? Virgínia olhou para a plateia por um instante antes de responder. Às vezes medo, porque eu tenho minha família, minhas filhas, minha empresa, e tudo isso é maravilhoso. Mas a vida tá tão corrida que eu mal tenho tempo de parar para agradecer de verdade. Nicolas assentiu. E talvez essa entrevista seja um lembrete. Porque, Virgínia, Deus nunca se afasta de nós. Somos nós que, sem perceber, nos afastamos dele. Mas ele sempre está ali, esperando a gente voltar. Virgínia piscou algumas vezes, tentando segurar a emoção. Sua voz saiu um pouco mais baixa quando respondeu. Nossa, você não tem ideia do quanto eu precisava ouvir isso? O estúdio ficou em silêncio por um instante, quebrado apenas pelos primeiros aplausos da plateia. Virgínia pegou um lenço da mesa e secou discretamente os olhos, rindo de leve. Ai, gente, o Nicolas veio aqui e já me fez chorar. A plateia riu e aplaudiu, enquanto Virgínia respirava fundo, tentando se recompor. Mas olha, a gente ainda tem muita coisa para conversar. Vamos continuar, porque esse papo tá bom demais. Virgínia respirou fundo, ainda processando tudo o que Nicolas tinha acabado de dizer. Ela passou a mão no rosto rapidamente, tentando segurar a emoção,
e sorriu para ele. Olha, Nicholas, você me pegou de surpresa. Eu chamo o povo aqui para um bate-papo leve e, de repente, tô eu aqui quase desmontando. A plateia riu e Nicholas também esboçou um sorriso. Mas às vezes é disso que a gente precisa, né? Parar um pouco e refletir. Virginia assentiu, ainda visivelmente tocada. Sim, porque a gente vive num ritmo tão acelerado que acaba esquecendo de certas coisas. Você falou sobre Deus nunca se afastar da gente, mas que somos nós que nos afastamos. Eu sinto que de alguma forma isso aconteceu comigo. Nicholas a observou atentamente, percebendo que ela falava de algo genuíno. E o que você acha que te afastou? Virginia ficou pensativa por um momento antes de responder. Acho que foi a correria. Eu comecei a trabalhar muito nova. Sempre sonhei grande. E quando as coisas começaram a dar certo, tudo aconteceu muito rápido. Foi uma coisa atrás da outra, contratos, marca própria, maternidade. E eu amo tudo isso. Sou muito grata. Mas ao mesmo tempo, percebo que faz tempo que eu não paro para realmente me conectar com algo maior. A plateia acompanhava em silêncio, sentindo que Virginia falava de coração. E às vezes bate um medo de estar vivendo tudo isso, conquistando tantas coisas, mas esquecer de agradecer de verdade. Nicholas assentiu. Isso acontece com muitas pessoas, Virginia. A vida vai acelerando e, sem perceber, a gente se distancia daquilo que realmente importa. Mas Deus nunca deixa de estar ali. Ele só espera que a gente volte a olhar a Ele. Virginia respirou e olhou para a plateia. Eu nunca falei sobre isso desse jeito. Mas ouvindo você, me deu um estalo. Ela olhou para Nicholas novamente. Você sempre teve essa fé tão forte. Não teve um momento específico que fez você se cortar com isso de verdade? Nicholas pensou por um momento antes de responder. Eu sempre tive uma base forte, mas acho que foi quando entrei na política que realmente entendi o quanto precisava de Deus. Porque, Virginia, quando você se coloca numa posição de exposição, quando todo mundo te julga e te ataca, se você não tiver um alicerce firme, você desmorona. Virginia assistiu, parecendo entender exatamente o que ele queria dizer. É verdade, eu sinto que depois que minha vida ficou pública, eu também comecei a me preocupar muito com o que falam, com as críticas, com os julgamentos. E isso desgasta muito, é a compreensão. Exatamente. E a única forma de não se perder no meio disso é lembrar de onde você veio e quem você realmente é. Virginia fez um longo silêncio antes de falar novamente. E como você lida com isso? Como você não deixa esse peso te consumir? Nicholas sorriu levemente. Porque eu sei que minha identidade não vem do que as pessoas dizem sobre mim. Minha identidade vem de Deus. Se eu me preocupasse apenas com a opinião dos outros, já teria desistido há muito tempo. Virginia ficou pensativa. Eu nunca tinha parado para pensar assim. Mas faz muito sentido. Porque no fundo a gente nunca vai agradar todo mundo, né? Nunca! Mas a questão não é agradar, e sim viver de acordo com aquilo que você acredita. Virginia respirou fundamente e olhou para a plateia, que assistia atentamente. Gente, essa conversa tá diferente de tudo que eu já tive aqui no programa. A plateia aplaudiu, algumas pessoas gritando palavras de incentivo. Virginia riu levemente, ainda um pouco emocionada. Olha, Nicholas, eu te chamei aqui para falar de política, mas acho que essa entrevista tá tomando um rumo muito mais especial do que eu imaginava. Nicholas sorriu. Deus essas coisas. Virginia sorriu de volta. E eu acho que era exatamente isso que eu precisava ouvir hoje. A plateia aplaudiu novamente e Virginia respirou fundo, recompondo-se. Mas calma que essa conversa ainda não acabou. Tem muita coisa que eu ainda quero te perguntar. Virginia ajeitou-se na cadeira, respirando fundo. Ainda dava para perceber em seu olhar que a conversa estava mexendo com ela de um jeito que ela não esperava. Nicholas, você falou sobre não se perder no meio da opinião dos outros, mas me diz uma coisa. Como é que você faz para manter essa fé tão firme no meio de tanta pressão? Nicholas olhou para ela com calma antes de responder. Virginia, eu entendi que, se eu não tiver uma base firme, o mundo vai me moldar do jeito que quiser. Todos os dias existe uma pressão para eu me encaixar, para eu falar o que agrada, para eu evitar certos assuntos. Mas eu sei que, no fim das contas, quem define meu propósito não é a opinião pública, e sim Deus. Virginia ficou em silêncio por um instante, absorvendo as palavras. E você nunca sente vontade de simplesmente se afastar disso tudo? Viver uma vida mais tranquila, sem polêmica, sem esse peso? Nicholas sorriu de leve. Vontade a gente sente, sim. Mas eu sempre penso, se eu me calar, quem vai falar? Se eu desistir, quem vai continuar essa luta? Eu sei que não estou aqui à toa. Sei que Deus me colocou nesse caminho por um motivo. Virginia abaixou um pouco a cabeça e mexeu no microfone, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo. Isso me faz pensar. Eu conquistei muita coisa e sou muito grata por tudo que tenho. Mas às vezes, me pego pensando se estou retribuindo da forma certa. Porque sabe, a vida fica tão corrida que a gente só vai vivendo no automático. E eu não quero que seja assim. A plateia ficou em silêncio,
sentindo a vulnerabilidade dela naquele momento. Nicholas olhou para Virginia com empatia. E não precisa ser assim. Deus nos dá muitas bênçãos, mas Ele também espera que a gente lembre dele no meio de tudo isso. Ele não quer que a gente apenas conquiste coisas. Ele quer que a gente viva com propósito. Virginia piscou algumas vezes, segurando a emoção. Nossa, eu nunca tinha pensado assim. Ela respirou fundo e sorriu levemente para a plateia. Acho que hoje essa entrevista está sendo mais para mim do que para vocês, viu? A plateia reagiu com risadas e aplausos. Virginia enxugou um canto dos olhos discretamente e olhou de volta para Nicholas. E como você acha que a gente encontra esse propósito? Nicholas respondeu com firmeza. Parando, refletindo, se reconectando com Deus. O mundo sempre vai tentar nos distrair, mas quando a gente tira um tempo para realmente ouvir, Deus fala com a gente. Virginia assentiu, parecendo realmente tocada. Eu acho que eu precisava ouvir isso hoje. A plateia explodiu em aplausos. Algumas pessoas estavam visivelmente emocionadas com a sinceridade do momento. Virginia respirou fundo e sorriu. E eu acho que muita gente que está assistindo agora também precisava. Ela se virou para Nicholas. Vamos continuar esse papo, porque eu ainda tenho muito para te perguntar. Virginia respirou fundo, tentando processar tudo o que estava sentindo. O estúdio, normalmente marcado por risadas e descontração, agora estava tomado por uma atmosfera diferente, mais reflexiva. Nicholas, você falou sobre parar e ouvir Deus. Mas como alguém que vive na correria faz isso? Porque eu sinto que, quando paro, minha cabeça continua acelerada. Nicholas sorriu levemente. Isso acontece com todo mundo, Virginia. A gente está tão acostumado a estar ocupado, a produzir o tempo todo, que até o silêncio assusta. Mas Deus não fala na correria. Ele fala quando a gente realmente decide escutar. Virginia assentiu, parecendo compreender. E como você escuta? Através da oração, da leitura, do tempo com minha família. Não é algo complicado, mas é algo que exige prioridade. Virginia abaixou um pouco a cabeça pensativa. Acho que eu nunca dei essa prioridade. Sempre pensei que tinha tempo para isso depois. Nicholas olhou para ela com calma. E ainda tem. Nunca é tarde para voltar. Virginia piscou algumas vezes, segurando a emoção. Sua voz saiu um pouco mais baixa. Eu acho que hoje foi um chamado para mim. A plateia começou a aplaudir. Algumas pessoas emocionadas. Virginia sorriu, tentando conter as lágrimas. Meu Deus, Nicholas, o que você veio fazer comigo hoje? A plateia riu e aplaudiu mais uma vez. Vamos continuar essa conversa, porque eu ainda preciso entender muita coisa. Virginia respirou fundo, tentando se recompor. Ela olhou para Nicholas com um sorriso misturado à emoção. Nicholas, eu nunca imaginei que essa conversa fosse me tocar tanto. Eu realmente acho que precisava disso. Nicholas sorriu com empatia. Às vezes, Deus usa momentos inesperados para falar com a gente. Virginia assentiu, olhando para a plateia. E eu sei que muita gente em casa deve estar sentindo o mesmo que eu agora. A plateia reagiu com aplausos, algumas pessoas emocionadas. Virginia voltou a olhar para Nicholas. Mas deixa eu te perguntar, você acha que é possível viver tudo isso? Essa vida corrida, os compromissos, as responsabilidades e ainda manter essa conexão com Deus forte? Nicholas respondeu sem hesitar. Com certeza. A questão não é o que a gente faz, mas como a gente faz. A vida nunca vai parar, mas a gente pode escolher colocar Deus no centro de tudo. Quando a gente faz isso, tudo se alinha. Virginia sorriu de leve, refletindo. Eu acho que hoje foi um divisor de águas para mim. A plateia começou a aplaudir, sentindo que aquele momento era verdadeiro. Virginia piscou algumas vezes, segurando mais uma lágrima. Meu Deus, que entrevista! Ela respirou fundo e pegou a mão de Nicholas por um instante. Obrigada por essa conversa. De verdade. Nicholas assentiu. Eu que agradeço, Virginia. Virginia olhou para a plateia e sorriu. Ainda temos mais um pouquinho dessa conversa antes de encerrar. Virginia respirou fundo, olhando para Nicholas com um sorriso sincero. Nicholas, essa conversa foi diferente de tudo que eu já tive aqui no programa. Eu chamei você para uma entrevista, mas no fim, acho que foi um recado que eu precisava ouvir. Nicholas sorriu. Deus sempre encontra um jeito de falar com a gente, Virginia. Às vezes, ele usa momentos como esse para nos lembrar do que realmente importa. Virginia olhou para a plateia, que assistia atenta, muitas pessoas ainda emocionadas.
Eu sei que muita gente em casa sentiu o que eu senti hoje. E se essa conversa fez você parar para pensar, assim como fez comigo, já valeu a pena. A plateia respondeu com aplausos fortes. Virgínia enxugou os olhos rapidamente e riu. Meu Deus, que programa foi esse? Ela virou-se para Nicholas. Muito obrigada por essa conversa, de verdade. Nicholas assentiu. Eu que agradeço, Virgínia. Que Deus continue guiando sua vida e sua família. Virgínia sorriu, segurando o microfone com firmeza. E que ele guie a todos nós. A plateia aplaudiu de pé enquanto Virgínia e Nicholas se cumprimentavam mais uma vez. O programa terminava, mas aquela conversa ficaria marcada para sempre.